capítulo 8. Nós vamos estar lendo o versículo 1 e o versículo 2 para a introdução desta mensagem. Hebreus 8, versículo 1 e versículo 2. Todos acharam? Quem não achou, está projetado ali, diz assim: ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. E você se assenta dando glórias a Deus. Glória a Deus. A mensagem de hoje tem como objetivo, como sempre tem que ter, te apresentar Cristo. Mas eu quero te levar por uma viagem de fé. A viagem que eu quero te levar é uma viagem que transcende o tempo. Você tem que ter fé, entendimento para poder viajar comigo neste tempo e neste espaço. O povo de Israel, depois de 430 anos, olha, você está filmando, sabe como é que é, né? Eu não vou conseguir ficar aqui em cima, vou tentar, tá? Pode andar, Se eu acompanho. desiste. O povo de Israel passou 430 anos cativo em terra egípcia. A Bíblia, ela é cheia de simbologias, é cheia de tipos. Há quem use, há escritores que usem a palavra sombra. O escritor de Hebreus, por exemplo, fala que as coisas que foram eram sombra das coisas que haveriam de vir. E aqui eu já começo a introduzir a mensagem. Nós vamos falar de coisas que aconteceram no passado e que eram sombra de coisas que você está vivendo agora. Por esses dias andei ensinando aqui na escola bíblica dominical e eu projetei a minha mão como sombra aqui nesta tela e expliquei: olha, imagine que você nunca tivesse visto uma mão humana, mas você visse a sombra de uma mão. Qual é a noção que você teria de uma mão? Nós sabemos que uma mão, ela tem articulações e pele, carne, tendões, músculos, unhas, textura. E o que é que uma simples sombra passa da realidade de uma mão humana? Praticamente nada. É por isso que eu te disse, pastor, que as coisas que Deus tem te mostrado em visão, em sonhos, são sombra das coisas que vão acontecer. Nós vamos tendo vislumbres através de flechas que o Senhor nos dá em pequenos sonhos, da grandeza do reino dele, dos projetos dele para a sua vida, para a minha, deste ministério, desta igreja que hoje completa 9 anos de existência. No passado também foi assim. Deus trabalhou com sombras, com tipos, com figuras, para que o povo aprendesse e assim lhe mostrasse o que iria acontecer no futuro. Mas o fato é que o povo de Israel estava há 430 anos cativo em terras egípcias. Nós sabemos que Deus levanta Moisés, e através de Moisés, com braço forte, com mão poderosa, ele opera sinais, prodígios, maravilhas na terra do Egito, e Faraó destruído, Faraó humilhado, Faraó destituído do seu poder. Todos os deuses do Egito, anulados pelo poder de um único Deus que é verdadeiro, ele foi obrigado a deixar o povo de Israel sair. E o povo de Israel não saiu de maneira qualquer. Saiu vitorioso, saiu rico, levou toda a riqueza do Egito consigo, porque Deus falou: vocês vão sair daí, ainda vão levar ouro, prata, as riquezas do Egito. E foram para o deserto com um mandamento, com uma ordem, porque essa era a palavra de Moisés. Moisés ouvia toda vez que chegava para Faraó, falava assim: olha, Deus está mandando você deixar o povo dele sair, para fazer culto, para fazer festa para ele no deserto. Então qual foi o objetivo do povo de Israel? Sair do Egito para fazer culto, para fazer festa, para fazer o que você está fazendo aqui, celebrar. Cultuar é louvar, cultuar é elogiar aquele que merece elogio, aquele que é digno de receber elogios. Você entendeu até aqui? Muito bem. Lá está o povo de Israel. Você sabe, ele atravessa o Mar Vermelho e chegam ao deserto. Ali no deserto, Deus chama Moisés no monte. E a visão é fantástica. Eu gosto muito dessa visão. Na verdade, eu gostaria de tê-la visto. Se um dia for possível, eu vou pedir a Deus um flashback. Falar: Senhor, eu sei que já passou, mas é possível o Senhor me dar uma visão do passado?
é possível o Senhor me permitir estar no deserto do Sinai com o seu povo e ver quando a sua nuvem, negra como o carvão, como o silício, vinha no horizonte, e da sua nuvem saíam relâmpagos, trombetas, trovões. Havia uma espécie de um arco-íris ao redor da nuvem, porque o trono de Deus estava ali. Deus viaja no seu trono pelo universo, e ele pousa aquela nuvem no monte Sinai. E o monte estava cercado, Ana Letícia, porque Deus falou: olha, ninguém pode chegar no monte, porque Deus colocou o pé no monte. E olha que fantástico, o monte fumegava como se fosse uma brasa ardendo na sua churrasqueira. E o povo fez o que quando teve essa visão fantástica? Correu. O povo correu. Irmãos, a visão de Deus no Antigo Testamento, as coisas de Deus no passado eram coisas terríveis, eram insuportáveis para essa natureza humana. O povo correu e falou assim: Moisés, fala lá você com Deus para que nós não morramos. Lá vai Moisés, bota o pé naquele monte fumegando, uma barulheira danada, trombeta, uma coisa tenebrosa de ver. Mas quem estava lá em cima? Deus. Você tem que entender que Deus é terrível. Olha para cá. Às vezes as pessoas, Rafael, têm a visão de Deus, de Jesus, de uma coisa fofinha. Ah, que fofinho meu Jesus. Ele é terrível. Tu canta aqui, tu não percebe? Ele tem olhos de fogo. Tu já pensou? Tu bater de frente com alguém que tem olhos de fogo? Se tu não souber quem é, tu corre. Quando eu sei quem é, eu me jogo aos pés dele. Mas tem gente que às vezes se gosta de Jesus porque não conhece ele. Faz na cabeça, cria um Deus, um Jesus imaginário, fofinho. Terrível. Amor, mas terrível. Moisés sobe lá. Moisés passa 40 dias naquele monte, meu irmão, na presença de Deus. Não come, não bebe, imagina que não dorme. Deus o sustenta com a sua glória. Quando Moisés desce do monte, ele desce com as tábuas da lei, com o livro da lei. E por ter passado 40 dias com Deus no monte, vem João, a Bíblia diz que o seu rosto resplandecia. E Moisés teve que usar um véu, porque o restante do povo de Israel não podia olhar na cara de Moisés, porque a cara de Moisés resplandecia. Rapaz, se você ficar perto de Deus faz você resplandecer, imagina o que é a presença do próprio Deus. Aleluia! É fantástico, porque a Bíblia diz que lá em cima Moisés era ousado. Tu é ousado com Deus? Moisés fala assim: Senhor, eu quero ver o seu rosto. Moisés, imagina uma voz assim, trovão, né? Ninguém pode ver o meu rosto e sobreviver, mas eu quero. Faz o seguinte, Moisés, entra na brecha aqui de uma pedra inteira. Tinha uma brecha na pedra. Já viu uma pedra rachada? Tinha uma brecha dessa, não sei como é que era. Deus falou assim: entra, eu vou passar, eu vou botar a mão na pedra e você vai me ver pelas costas, tá bom assim? Fazer o quê? Não tem opção? Moisés entrou, imagina Moisés aqui, ó, em pé. Deus gigante, poderoso. Deus passa, bota aquele mãozão assim, ó, e segura. Eu imagino, vê se você consegue imaginar. Eu imagino Moisés olhando para a palma da mão de Deus, porque é isso que está escrito. Eu imagino Moisés dentro daquele buraco da pedra. Deus coloca a mão na pedra e ele vê o quê? A palma da mão. Rafael, fica aqui. Vem, você agora é Moisés. Meu irmão, eu vou te explicar. Porque se eu sou Deus, com essa mãozinha aqui, tu está vendo meu rosto? Está vendo meu rosto? Não dá para tampar. Então, aonde eu deduzo que a mão de Deus é um negócio grande. Entendeu, Ana? Entendeu, minha irmã? Deus botou aquele mãozão assim, ó, e Moisés não conseguia ver nada, porque a mão dele tampou a visão por completo. Depois que Deus passou, Deus, ó, tirou a mão, e Moisés viu Deus por onde? Pelas costas. Já foi suficiente para ele ficar brilhando igual o sol. Meu Deus! Fantástico, né? Mó barato isso, eu gosto muito disso. Moisés desce com tudo. E entre as coisas que Moisés tinha na mão, ele tinha uma planta que o engenheiro dos engenheiros, que o arquiteto dos arquitetos fez para ele. Ele tinha a planta de um tabernáculo. Repete comigo: tabernáculo. Tabernáculo era uma espécie de igreja móvel. Vou explicar assim para todo mundo entender. Um templo
móvel, porque o povo iria passar alguns anos ali no deserto por uma situação. Mas Deus, como tirou aquele povo depois de 4 séculos de escravidão no Egito, Deus tinha agora que ensinar aquele povo quem ele era em primeiro lugar e como aquele povo, Jonas, tinha que viver. Imagine o seguinte: você vai adotar um filho, só que o filho que você vai adotar tem 400 anos de idade, e ele ou ela passou 4 séculos aprendendo tudo de ruim no Egito. Tu agora tem que mudar a cabeça desse menino, dessa menina, para receber bem na sua casa. Ele tem que aprender quem você é, sobre o seu caráter, sobre o seu amor, também sobre a sua correção, e tem que aprender um novo estilo de vida. Deu para entender? Está lá. Moisés apresenta a planta, Deus dá dons. A Bíblia diz que Deus faz com que alguns homens se tornem artistas no ouro, outros na prata, outros na madeira, outros para tecer as coisas, porque o tabernáculo era uma coisa fantástica, era uma sombra, um protótipo do tabernáculo que está no céu, e também um protótipo, uma sombra, um tipo daquilo que não pode ser simbolizado por nada, do próprio Cristo. Você vai entender hoje que o tabernáculo simbolizava, era uma sombra do próprio Cristo. Você agora vai ter que viajar comigo no passado e de vez em quando voltar para o presente. Nós vamos no passado e vamos no presente, para você entender qual o sentido do tabernáculo. Os homens constroem o tabernáculo, e ali haviam alguns milhões de pessoas, milhões de israelitas, que, como você aprendeu, tinham passado geração após geração na terra do Egito. E é interessante que a Bíblia diz assim lá na frente, que as más conversações corrompem os bons costumes. Então imagina, 4 séculos ouvindo falar dos deuses do Egito, ouvindo e falar do pecado, vendo o pecado, conheciam a Deus, ouviam falar do Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, ouviam, mas aonde de fato eles viviam? Aonde eles viveram? Durante 4 séculos, nas terras do Egito. O Egito simboliza o pecado. O tabernáculo está pronto, e é interessante, Deus manda dividir o povo, 12 tribos, alguns milhões de pessoas, e ele fala assim: olha, 3 tribos ficam ao norte do tabernáculo, 3 tribos acampam as suas barracas, suas tendas ao sul, as outras 3 a leste, as outras 3 a oeste, e assim nós temos 12 tribos, milhões de pessoas acampadas em suas tendas, dividido por tribos, mas o centro era o que? O tabernáculo. Tenta viver isso. Uma nação inteira, uma cidade de tendas, de milhões de pessoas acampadas, eram suas casas. Naquela época, aqueles homens nômades viviam em tendas. Mas tenta trazer isso para o seu dia. Todos acampados em círculo ao redor de quê? Do tabernáculo. Ali Deus começa a ensinar algumas coisas. Primeira coisa que ele ensina: ele tem que ser o centro de todas as coisas. Pode ser que alguém pense que a igreja, pode ser que alguém pense que Cristo é o centro dos desejos. A igreja, Cristo, ele é o centro do meu desejo. Quando eu quero, eu vou a ele. Quando eu desejo, eu vou a ele. Quando eu quero cultuar, me emocionar em um culto, eu vou a ele. Entenda que o que aconteceu aqui não foi emoção humana, não. Foi a glória de Deus. Quando você lê sobre o tabernáculo na Bíblia, você aprende que este templo móvel que estava no centro da nação, havia algo que pairava sobre ele chamado Shekinah. Alguém aqui hoje sentiu a glória de Deus, percebeu a glória de Deus? É difícil descrever. Você tem sensações físicas, você tem sensações emocionais, mas você sabe que é algo mais que isso, é espiritual. Meu irmão, naquele tempo, a glória de Deus era algo tão denso, que imagine que você fosse um israelita acampado na sua barraca, na sua tribo,
quando você olhasse para o centro do acampamento, sobre o tabernáculo, havia uma nuvem que se podia ver. Era a glória de Deus. Aleluia! E em alguns momentos ela era tão pesada que não dava para entrar no tabernáculo. Não dava, você chegava lá, eu queria entender como é que era isso, mas a Bíblia diz assim, não dava para entrar, porque a Shekinah, o peso da glória de Deus, era palpável. É o Deus a quem você serve. Aleluia! Ali estava o tabernáculo, no centro de tudo. E o tabernáculo não era apenas o centro da adoração, até porque o culto naquela época não era segundo os moldes de hoje em dia. O tabernáculo era o centro do governo de todas as coisas daquele povo. Tinha problema financeiro, disputa com alguém, resolvia lá na porta do tabernáculo. Moisés sentava com seus juízes e ali Deus dava a sentença pela boca de Moisés e dos juízes. Tinha problema em casamento? Era lá. Criação de filho? Era lá. Política? Era lá. Guerra? Era lá. Tudo era resolvido no tabernáculo. Aleluia! Ali Deus ensinava: olha, eu quero um povo para mim, mas um povo que entenda que, segundo a minha palavra, eu tenho que governar todas as áreas de suas vidas. Louvado seja Deus. A financeira, a sentimental, o matrimônio, a criação de filho, os problemas, as alegrias, tudo era ali. Viaja para cá agora. Você agora voltou para a sua época. Cristo. Porque a glória de Deus, ela foi representada por três coisas principalmente em toda a história bíblica. Em toda a história bíblica. A primeira é essa nuvem que eu te falei, a Shekinah, a glória de Deus. A segunda, a Arca da Aliança, que está dentro do tabernáculo. Você vai aprender. E a terceira, Cristo. A Bíblia diz no livro de Ezequiel, olha o que Ezequiel fala, profetiza, ele fala assim: e eu olhei para o Oriente e eu vi a glória de Deus que vinha do Oriente brilhando como o sol do meio-dia. Sabe do que Ezequiel está falando? De um homem sentado em um jumentinho que entrou pela porta oriental, e os homens jogaram palmas no chão e falaram: Hosana ao Rei dos Reis. Olha a visão humana natural. Um homem de 30 anos que parecia ter 50. Olha para cá. Jesus, Isaías fala que ele era um homem experimentado nas dores. Já ouviram isso? Dá uma lida no livro de João. Está escrito assim: você não tem nem 50 anos e pensa que é mais antigo do que nosso pai Abraão? Alguém já olhou para você e você todo orgulhoso e falou assim: olha, eu tenho 30 anos, mas parece que tem 50. É que você morou de frente para a praia, maresia tipo o meu, tu está velho. Meu irmão, Jesus, olha o que é o ministério. Olha o que é o ministério. Pastor Alex tem 18 anos, parece que tem 30 aqui. O ministério aí, ó, consome. Imagina o ministério, o sacerdócio universal de Cristo. Trabalhar, fazer um trabalho para salvar todas as almas de todos os tempos. Jesus Cristo tinha cara de velho, a Bíblia diz isso. Você não tem nem 50, ele tinha 30. E ele vem montado em um jumentinho. Mas quando Ezequiel fala dele, Ezequiel diz que a glória de Deus entrou pela porta e ela brilhava mais do que o sol ao meio-dia. Olha o que é a visão natural, o homem no jumento, e olha o que é a visão espiritual. O sol pousou na terra e entrou pela porta oriental. Aleluia! A porta que depois Saladino fechou, pensando que ia anular a profecia. Então essa é a glória de Deus. Cristo é a glória de Deus em nosso tempo. Aleluia! Ou ele é o tabernáculo da sua vida, ou ele é o centro da sua vida, ou ele não é nada. Ele não aceita ser parte. É interessante o detalhe. Milhões de pessoas acampadas ao redor do tabernáculo tinham que levar o seu sacrifício, o seu culto, a sua oferta ao tabernáculo. Pastor, mas não era mais fácil fazer o culto em casa, na tenda? Não.
Alguém podia levantar um pequeno altar de pedra e oferecer? Não. Deus falou assim: ó, levem ao tabernáculo. Vem para cá agora, olha para mim, vem para cá. Crente desigrejado, crente de internet, culto online. Houve uma necessidade, uma época, mas e agora? Eu não preciso de igreja, não existe pastor sobre a minha vida, sou eu e Deus. Meu irmão, desde o passado, desde quando Deus resolveu chamar um povo para si, Ele ensina através dessas coisas. Negativo: vocês são um povo, e como um povo vocês vão se comportar. Vocês vão se reunir em uma congregação, e na congregação eu vou falar com vocês. Aleluia! E nesta dispensação que vimos aqui ontem, Deus deu uns para apóstolos, outros para pastores, outros para evangelistas, outros para mestres, outros para profetas. Para quê? Para servir ao povo. Para quê? Para que todo o povo chegue à estatura de varão perfeito. Mas como vai se cumprir isso na sua vida? Se você não tem Cristo como centro, e se você anula a importância de congregar no templo. Se isso aqui não é o centro da sua administração familiar, pessoal, se não é aqui que você vem para consultar ao seu Deus, se você pensa assim: tudo eu me viro sozinho, eu não preciso de nada nem de ninguém. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem precisa ouvir, escute. Quem não precisa, ó. Mas entenda, Louvado seja o teu nome. vivemos em uma geração, em uma época que se pensa assim. Mas não foi assim no princípio. Deus não quis que fosse assim no princípio. Ele determinou que houvesse um centro de adoração, um centro de comando, um centro de vontade. E Deus levantou homens. Está ali o tabernáculo. E agora você vai entrar comigo no tabernáculo. Porque ao entrar no tabernáculo como israelita, você vai aprender sobre comportamento, sobre novidade de vida. Mas ao entrar no tabernáculo como cristão desta era, você vai entrar na profundeza de Cristo. Você está acampado em Israel. São milhões de pessoas acampadas, entendeu, irmão? E agora você está de frente para o tabernáculo. Olha o tabernáculo aqui, ó. Primeiro detalhe: o tabernáculo é cercado. Ele tem algumas áreas. E ele tem uma única porta de entrada. Rapaz, pergunta para qualquer engenheiro aí, técnico de segurança, e fala assim: vou construir um prédio com apenas uma porta. Não tem janela, não tem uma alternativa, não tem nada. Ele vai falar assim: você é doido, vamos embarcar a obra. Embargar a obra. Mas ali não. A porta é uma só. E eu te digo uma coisa: se tu tem medo de entrar em um prédio que só tem uma porta e não conseguir sair, nesse prédio chamado Jesus, tu entra, tu está seguro e tu não precisa mais sair. Está lá o tabernáculo, cercado. Colocou o pé lá dentro, colocou o pé, colocou? Agora é aqui, ó, tu colocou o pé em Cristo. Tu fala assim: recebi a Cristo. Entrou em Cristo, saiba que você entrou em terreno sagrado. Louvado seja Deus. Aqui fora tu faz o que tu quer. Tu está no Egito, tu está acampado no deserto. É contigo mesmo. Colocou o pé na porta, entrou pela porta. Lembra que ele falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, e eu sou a porta, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Entrou. Conseguiu entrar? Entrou o quê? Está num pátio externo ainda. Não é o tabernáculo. É um pátio externo do tabernáculo. Olha para a esquerda. Olhou? Tem um altar. Aí o povo pensa assim: altar. Tem um altar. Aí o povo pensa assim: púlpito, um lugarzinho elevado onde se sentam os pastores. Tem um altar de pedra, pegando fogo, com o sacrifício em cima, e o fogo nunca se apaga. A palavra altar significa lugar de matar. Repete comigo: altar, lugar de matar. Já ficou feio o negócio. Porque altar é com vasinho de planta, é fresquinho, igual o presbítero Charles providenciou um ar-condicionado. Não, isso.
no altar, pegando fogo, e sobre o altar tem um sacrifício. Ao entrar em Cristo, a primeira coisa que você aprende é que tu consegue entrar aqui porque alguém morreu. Aleluia! O tabernáculo só existe porque alguém morreu. Tu só vai entrar e lá na frente vai ver a face de Deus, porque aqui na porta tem alguém sobre o altar morto. Glória a Jesus! Entendeu? Vem pra cá. Vem agora mais de 4.000 anos depois. Vem, chegou? Chegou agora? Agora é hoje. Já ouviram aquela expressão? Deixa tudo no altar. Já ouviram? Nada contra quem fala isso, as pessoas falam isso com boa intenção. Mas vamos apertar um pouco o parafuso. Deixa seus problemas no altar. Deixa tudo no altar. E dá a impressão que é o seguinte: entrou aqui, conheceu a Cristo, larga tudo no altar que Ele resolve e tu segue sua vida. Negativo. Altar é lugar de matar. Matar quem? Você mesmo. E deixa eu te explicar como é que é. Não era cortar o pescoço do sacrifício, não era imolar o cordeiro e jogar em cima da brasa como você faz churrasco, não, meu irmão. Havia todo um cerimonial. O sacerdote que ali estava, o levita que ali estava, depois de retirar todo o sangue do animal em uma bacia, porque esse sangue tinha que ser levado lá para dentro, ele despedaçava o animal e de maneira organizada colocava sobre o altar, e ali de maneira organizada o fogo consumia aquela gordura, o cheiro da organização do sacrifício subia as narinas de Deus, e Deus aspirava, e aspira ainda, e Ele perdoa o pecado. O que quer dizer isso? Quer dizer que a partir do momento que você colocou o pé dentro do sagrado, em Cristo, organize a sua vida em sacrifício. Aleluia! É por isso que está escrito que o nosso culto é um culto racional. E que o nosso culto, ele se manifesta no nosso bom proceder. O culto congregacional é o momento praticamente onde você acende o fogo e toda a organização, toda a matança que você fez durante o dia, a semana, você agora apresenta a Deus: Senhor, eu fui tentado, mas o Senhor deu um escape e eu vi o seu escape. Senhor, eu me levantei, eu li a Bíblia, eu orei, eu abri mão do mundo, eu abri mão do pecado, eu estou contigo. Recebe a minha vida em sacrifício ao Senhor. Está organizada, recebe. E Deus aspira o bom cheiro de uma vida organizada em sacrifício ao Senhor. Passamos pelo altar. Vai continuar comigo? Continua? Você dá mais alguns passos. E agora à sua frente você vê uma pia de bronze, uma bacia. Imagina o seguinte: um pedestal, e sobre o pedestal, alguém aqui já tomou banho de bacia quando era pequeno, aquela bacia de alumínio, né? Eu já tomei banho junto com surra ali dentro, que eu não queria tomar banho. Mas essa bacia, Sofia, antigamente era banho junto com surra. Saía todo vermelho, mas não era da bucha não. Olha isso agora. Você passou pelo sacrifício, passou pelo altar, organizou a sua vida, o seu viver, você morreu, você se matou, você se anulou para Cristo. Presta atenção, reverência, Luísa, vocês aí atrás, presta atenção, todos vocês, reverência. Nós estamos no tabernáculo do Senhor. Agora você está diante da bacia de bronze. Ela tem água. Você não consegue agora avançar sem se lavar. Porque o próximo compartimento é um lugar chamado santo. Por enquanto está no pátio externo. Passou pelo altar, sacrificou, agora você precisa se lavar. O sacerdote não dava um passo à frente sem antes se purificar por inteiro. Aleluia. Eu digo a vocês que, segundo a lei de Levíticos, se houvesse poeira, se houvesse suor, ele não podia avançar. O
sacerdote ficava ali paradão, e os levitas, para que ele não se sujasse, trocavam ele todo, lavavam ele, porque ele só podia avançar para o santo estando completamente lavado, purificado, limpo, trazendo o que nas mãos? A bacia com sangue. O sacrifício já ficou no altar, ele tem que levar o sangue para alguém que está esperando lá no Santo dos Santos. Vem para cá, vem para a igreja, vem para a sua era. Cristo, Ele é a purificação. Aleluia. Cristo é a bacia de bronze, na qual você não apenas lava as mãos, mas você mergulha todo o teu ser para se purificar, para poder acessar a presença dEle. O problema é que as pessoas querem entrar lá no Santo dos Santos sem o sacrifício, sem a lavagem da água. Isto é um processo. Deus ensina isso há mais de 4.000 anos atrás e começou a ensinar com o seu povo Israel no deserto, do qual você é descendente e participante da mesma herança. Ali os homens se lavavam e agora nós nos lavamos em Cristo. É Ele quem nos limpa, é Ele quem nos purifica. Saiba, olha para cá, é impossível acessar a Deus se não for por Cristo. Meu irmão, você pode se punir, você pode pagar penitência, você pode fazer o sacrifício pessoal que for, achando assim, Deus está vendo que eu estou me limpando, Deus está vendo que eu estou me esforçando, me rasgando todo. Ei, não precisa. É Ele quem purifica. Aleluia. É Ele quem santifica. Não há esforço humano que possamos fazer para avançar para o próximo passo se não for por Cristo. É por isso que este Cristo é chamado de pedra de tropeço. Ao mesmo tempo que ele é a pedra angular, a pedra que segura tudo, ele é a pedra de tropeço, porque muitos falham, Jonas, não chegam a Deus porque nele tropeçam. Se você chegar para qualquer pessoa e falar assim, você acredita em Deus? Acredito. O budista acredita em Deus. Aquele que serve ao Islã, a fé islâmica, todos acreditam em Deus. O problema é como chegar a Deus. O problema é que Cristo falou assim, ó, só eu sou a porta, eu sou a porta do tabernáculo, ninguém vai a Deus se não for por mim. É aí que está o tropeço. Ele é o altar, e ele é a bacia de bronze na qual todos precisam se purificar para dar o próximo passo. Se purificou, se lavou, está limpinho em Cristo. Vamos avançar? Vamos? Você avança agora. Agora há um véu, um tipo de cortina, e você vai abrir essa cortina, e você vai entrar agora em um lugar chamado Santo, já dentro do próprio tabernáculo, desse templo móvel. Você avançou, você entrou, a cortina se fechou atrás de você, e agora você olha para a esquerda, e você vê uma mesa chamada de mesa dos pães da preposição. Sobre esta mesa haviam 12 pães que tinham que ser trocados todos os dias de manhã. Um pão para cada tribo de Israel. Milhões de pessoas, 12 tribos, e todos os dias eram assados novos pães, e era tirado o pão dormido e era colocado um pão novo. Isso simbolizava, isso tipificava a providência de Deus, o cuidado de Deus sobre aqueles milhões de pessoas que estavam ali. Vem para cá, vem para a época da igreja. É interessante, já aconteceu isso com você? Na minha casa são 3 pessoas, eu, Letícia e Miguel. Esse, Letícia, correto? E Jesus. Aí acordamos os 3, isso acontece muito no domingo. Aí fica aquele negócio, quem vai comprar o pão? Se você está rindo, o que acontece contigo? Até tem um saco de pão dormindo lá, né, enrolado na bolsa de plástico, correto? Está rindo aqui. Gosta, né? Muito bem, quem vai comprar o pão? Um não vai, o outro não quer, o outro finge de surdo, acaba que ninguém vai. Pega aquele pão dormido, coloca na airfryer, hoje em dia tem airfryer, o negócio fica torrado e tu come. Beleza. Com Jesus não é assim não, meu. Jesus dá pão dormido para ninguém. Todos os dias tem providência. Passou pelo sacrifício, passou pela penha de bronze, entrou no santo, tu entrou na área da bênção. Glória a Deus. Tu entrou na área da providência.
a cortina se fechou, o véu se fechou atrás de você, e existem pães que são postos todos os dias, fresquinhos, novinhos, tipificando, mostrando o que? A providência de Deus sobre a sua vida. Olha, eu não sei se você já teve essa sensação. Eu já passei por situações na minha vida, Rafael, aonde depois, olha para cá, presta atenção, aonde depois eu fiquei envergonhado diante de Deus por ter duvidado e ter questionado. Já passou por isso? Já passei por problemas financeiros como você passa, matrimoniais, criação de filho, perigos de vida, doenças, situações aonde você olha para você mesmo e para Deus e fala assim: ué, cadê a providência de Deus? E tu duvida, tu tenta dar outro jeito, como eu falei, você tenta pagar a penitência em si mesmo para se fazer merecedor, e lá na frente, às vezes alguns instantes depois, Deus resolve o negócio e você fica assim com cara de tacho, porque tu não fez o que era para fazer. Porque no virado dia, todos os dias, isso aconteceu por alguns milhares de anos, o pão da preposição era trocado, mostrando que Deus não se esqueceu de nenhuma das tribos e que Deus não se esquece de você. Um dia Jesus vinha assim andando. Jesus andava muito. Tinha um negócio que Jesus fazia, ele andava. Estava andando. Aí ele olhou assim, vinha um cortejo fúnebre. A viúva de Naim trazia o seu filho. Ele estava em um esquife, um caixão. O sacerdote ia à frente, o pastor ia à frente. Por quê? Porque o pastor não encostava em morto. Não é porque ele era bonzinho. Era para ficar longe mesmo. Era a lei da época. Aí Jesus vem contra o velório. Jesus é mal barato. Porque todo mundo sabe que quando vem um cortejo fúnebre, o que tu faz? Tu sai da frente. Jesus entrou no caminho. Rapaz, entra na frente do cortejo fúnebre para ver o problema que tu vai arrumar. Não é para fazer isso, cara. Vem o fúnebre, tu sai. Porque as pessoas ali estão tristes, constrangidas, né? É uma coisa ruim. Não entra no caminho. Jesus fez o quê? Entrou no caminho, ó. Para aí. Parou. Jesus chega. E a Bíblia diz que ele mete a mão no esquife. Ele era um rabino, ele era um mestre. Ele coloca a mão no esquife e fala: mulher, toma o teu filho de volta. Aleluia! Aquele caixão se abre, eu não sei se alguém abriu, se quem estava dentro empurrou a tampa. Eu sei que o garoto sentou e começou a falar com a mãe. Aleluia! Fantástico. Jesus. A preposição. O pão, Sofia. Olha para cá, jovens. Olha para cá, jovens. A juventude é uma idade, é uma fase de muitos questionamentos, de muita dúvida sobre si e às vezes sobre Deus. Não duvide. Nós que somos um pouquinho mais velhos, experimentamos todas as dúvidas, dilemas que vocês vivem, e podemos falar sentados em uma cadeira: Deus vai prover. Aleluia! Deus vai prover. Deus vai prover. Deus vai prover. Deus vai prover. Deus vai prover o namorado. Deus vai prover a namorada, o marido, a esposa, o emprego, o sustento. Vocês vão passar por problemas difíceis de encarar. Vocês vão passar por situações ruins. Vocês vão enfrentar umas coisas ruins na vida, mas presta atenção: Deus vai prover. Agora os mais idosos, olha para mim, e para vocês também. Olha para cá os mais velhos. Olha para cá aí, ó. Quem disse que acabou? Quem disse que acabou? Só termina quando acaba. Até o último dia tem provisão. Até o último dia tem provisão. Meu irmão e minha irmã, até o último dia Deus irá prover. Deus proveu para o jovem, Deus proveu para o idoso, Deus proveu até para quem não estava mais vivo. Deus proveu. Agora você avança mais um pouco. Passou pelo pão da proposição. Você olha para o lado e agora tem um instrumento de ouro batido chamado candelabro.
é uma espécie de lustre. Imagina um lustre com um pedestal todo de ouro, e ele tem 7 lâmpadas. E essas lâmpadas não são essas elétricas, elas são abastecidas por um óleo especial. Então, dentro do Santo dos Santos, embora não tenha janela, não tenha porta, não tenha nada, o negócio é iluminado. Não tem treva. Treva é coisa do diabo. O nosso Deus é o Pai das luzes. Tem luz. E é interessante, Deus deu uma ordem: olha, o fogo do altar e o fogo do candelabro nunca podem se apagar. Entendeu? Nunca estarão apagados. Essas 7 lâmpadas simbolizam os 7 Espíritos de Deus. Todo israelita sabia disso. O número 7, segundo a tradição dos judeus, segundo a simbologia bíblica, é o número da perfeição. O número 6 é o número imperfeito, é o número do homem. Só se completa com o 7. Está ali. Deus, os 7 Espíritos do Senhor, iluminando o ambiente. Vem para cá. Pulou para o seu templo, para o templo da igreja. Cristo. Está você aqui. Ele falou assim: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Olha para cá. O mundo anda em trevas. Preste atenção nisso aqui. O mundo anda em trevas. Talvez você, graças a Deus, tenha tido uma vida até agora preservada de ver certas coisas. Alguns de nós tivemos a oportunidade de ver e experimentar o quão profundas essas trevas podem ser. Algumas atividades humanas proporcionam isso. Algumas situações. Outras pessoas acabam passando por esta vida, graças a Deus, preservadas de ver algumas coisas. Irmãos, filhos, vocês não têm noção do que essa palavra maligno na prática significa. O mundo jaz no maligno. O homem sem Deus, ele pode chegar a uma capacidade tão extrema, tão impressionante de fazer o mal, coisas imundas, coisas inimagináveis que eu não comento aqui, eu não falo. Apenas imagine. Imagine o mal, e isso não é o que é. O mundo está em treva. E Cristo é a luz deste mundo. Entendeu até aqui? Era assim também que o israelita entendia. Aí vem Cristo. Olha para cá. E Ele que é a luz do mundo, olha para você e fala assim: vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Você entende por que é que Cristo diz que Ele vive em nós? De onde vem essa luz? De mim? De você? É dele que está em mim, é dele que está em nós. É por isso que o nome dele é Emanuel, Deus conosco. Presta atenção, o Deus conosco. Posso pegar a Luísa? Vem cá, Luísa. Vem. Gosto muito da Luísa. Vem. Tá morena? A Bíblia diz que Enoque foi tomado porque Enoque andava com Deus, correto? Sabia disso? Estou sabendo agora. Enoque andava com Deus. Vamos ver o que é isso? Faz de conta que Luísa é Enoque. Ah, Luísa, você vai ser Enoque. Andar com Deus é assim, ó. Onde eu vou, você vai atrás de mim, tá? Atrás de mim. Olha, Enoque está andando com Deus. Eu sou Deus. Enoque andou com Deus, por isso Deus o tomou para si. Aí tem homens que falam assim: eu ando com Deus. Já ouviram isso? Eu ando com Deus. Luísa, sai andando por aí
Ó, devagar, bem, isso pega. Luísa. Viu que a Luísa fez assim? É assim mesmo. Eu ando com Deus. Saio andando por aí, meu irmão. E pensa assim, Deus está comigo. Só que Deus tomou outra direção ainda, igual eu fiz com Luísa. Eu estava longe. Se fosse no meio da multidão, não tinha se perdido, né? Na rua da alfândega. É assim que se perde no mundo. É assim que se perde no mundo. Está andando por aí e está falando assim, estou com Deus. Deus virou para a esquerda, tu continua para a direita, entra num beco, tu só escuta Deus mostrar assim, aí, Luísa. Então o que significa Emanuel? Deus conosco. Este Emanuel, Deus conosco, vem cá, pastor, é muito mais do que este Deus andar na frente. É muito mais do que este andar na frente e você seguir Deus. A raiz da palavra Emanuel, o El é sempre Deus. É isso aqui, ó. Isso aqui é o Deus Emanuel. Porque tem vezes que Deus vai andar por aí e tu não consegue acompanhar Ele não, meu irmão. Aí Deus vai dizer aqui, ó. Aleluia. Deus conosco. Aleluia. Entende isso? É os dias de hoje. São os dias de hoje. Se naquele tempo Deus era terrível em visão e os homens temiam se aproximar de Deus, Jesus, quando veio a esta terra e pediram a Ele para ensinar a orar, Ele falou assim: Pai nosso que estás no céu. Nenhum judeu chamava Deus de Pai. Está doido? O nome de Deus não podia ser pronunciado. Quando um judeu ia falar e tentar falar o nome de Deus, ele dava 5 passos para trás, colocava a cara na terra e pronunciava algumas letras, porque o nome de Deus era terrível. Aí Deus agora vai ensinar como ter, Jesus vai ensinar como ter relacionamento com Deus. E ele, no meio de todo mundo, ele fala assim: Pai nosso que está no céu. Pai, se possível, passa de mim. Pai, Pai, Pai. Qual é a tua relação com teu Pai? A relação que Ele quer ter contigo é essa aqui. Ele quer ser o seu Emanuel. Mas eu falei tudo isso e volto aqui às lamparinas, a esse candelabro que está ali no altar, que está ali no tabernáculo. Você, o que Deus planejou para você, para mim, é que a igreja, que é você, seja a luz do mundo. Esta lâmpada não pode se apagar. Aleluia. Meu irmão, se você parar para pensar o tamanho que esta honra significa, ser a luz do mundo. No passado, os israelitas entendiam, Miguel, Deus é a luz do mundo, Cristo é a luz do mundo. Ele vem e fala assim: vocês são a luz do mundo. Avança comigo. Você agora passou pelos pães, passou pelo candelabro, andou mais um pouquinho, agora tem um objeto chamado incensário. Repete: incensário. Incensário é aquilo que às vezes você vê em alguns cultos, uma espécie de um objeto que solta fumaça, né? Que solta incenso. Ali é depositado alguns incensos especiais, algumas coisas específicas que Deus mandava, e o sacerdote, antes de entrar no lugar próximo, agora, Santo dos Santos, ele fazia o quê? Ele passava o incensário. Aquela fumaça, aquele aroma perfumava todo o ambiente. Vem para cá. O que é o incensário em nossa dispensação? São as suas orações. São as suas orações. Passou pelo sacrifício, porque ninguém passa a não ser pelo sacrifício. É Cristo. Aleluia. Cristo é a porta e o corpo dele é o sacrifício. Você se lavou na bacia, você entendeu sobre os pães da proposição, como é que Deus ele providencia. Você viu que Cristo é a luz e que você também tem que ser a luz do mundo. Agora as suas orações, as suas súplicas
são apresentadas a Deus. Meu irmão, você já parou para pensar em Cristo agora, assentado à direita de Deus, e Ele intercede por você, porque este incenso, porque a sua oração sobre como a fumaça de um incenso, Ele apresenta: olha, este cheiro aqui significa isso. Olha, este cheiro aqui significa isso. Esse cheiro de lágrima, na verdade, Pai, vou traduzir, é isso aqui que essa mulher precisa. Esse cheiro aqui, Senhor, de sofrimento, na verdade é isso aqui que esse homem está precisando. Dá para ele. É por isso que o escritor aos Hebreus fala que ele é o sumo sacerdote do tabernáculo do céu. Ele é o sumo sacerdote do tabernáculo do céu. Porque depois de passar o incenso, apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, vai fazer o que você vai fazer agora pela fé. Ele vai entrar no lugar chamado Santo dos Santos. Meu irmão, entende isso? Descortinar o Santo dos Santos naquela época, sem autorização, sem ser o sumo sacerdote do ano, e no dia e na hora certa, significava o seguinte: vai ser fulminado. Fulminado. Usar, uma vez colocou a mão na arca com boa intenção, fulminou. Entrar no Santo dos Santos naquela época, onde estava a arca da aliança, a glória de Deus, sem ser o sumo sacerdote da turma, no dia e na hora certa, Charles, era pedir para morrer. Quero morrer, faz isso então. Não podia. Mas você agora pela fé pode. Você abre e você entra. E agora diante de você, em uma pequena sala, está a arca da aliança. Uma pequena caixa de madeira de acácia, forrada de ouro, com uma tampa chamada propiciatório. Dentro da caixa tinha 3 objetos: a vara de Arão que floresceu, uma vara morta, que nasceu um ramo, apresentando ali um milagre, a capacidade de Deus de prover milagres. Havia também ali as tábuas da lei, ou seja, a lei está ali, a lei não foi anulada. Deus é um Deus que executa leis, que vive e que rege o governo, o seu universo por leis. Ali também tem um pequeno pote de ouro com um pouco de maná, também simbolizando a providência de Deus. Lembra aquele sangue lá atrás? Tu está com essa bacia na mão. Sobre essa arca tem uma tampa de ouro batido com 2 querubins esculpidos. Você agora pega um soco, uma espécie de esponja, Sofia, e você vai jogar o sangue sobre aquele objeto de ouro, uma vez por ano. Meu irmão, depois que aquela tampa era aspergida com o sangue, se prepara, porque a Bíblia diz que a glória de Deus aparecia sobre a tampa, no meio das asas dos querubins esculpidos. Eu fico imaginando o sacerdote, o sumo sacerdote, imprensado naquela salinha junto com Deus. Deus aparece em cima do propiciatório, meu irmão. Imagina você, uma salinha pequenininha, Sofia, tu imprensado ali com Deus, e Deus falando: olha, esse ano a ordem é essa, o povo vai fazer assim. Você, quando sai daqui, sabe-se lá, o que Deus tratava com aquele camarada ali dentro. Eu só sei que ele devia ser dali tremendo e falava: é bom a gente fazer o que Deus falou, hein? Não? Imagina você com essa responsabilidade. Porque no ano seguinte, rapaz, se Deus te chama de volta, vem cá, por que tu não fez aqui? Já pensou? Já era, como o pastor falou. Vem pra cá. E agora, pastor? Que negócio é este propiciatório? Cristo, Ele é a nossa propiciação. Era o sangue daquele sacrifício lá na entrada que tornava o sumo sacerdote propício, capaz de falar cara a cara com Deus. Embora eu tenha poetizado aqui e disse que ele ficava imprensado, ele é um fato, por causa do sangue. Ele era capaz de falar com Deus. E você? E eu? Nesta dispensação, na tarde, uma sexta-feira às 3 da tarde, há 2024 anos atrás, tinha um homem pendurado em uma cruz. O nome dele era Jesus, ele era o Filho de Deus. Em um monte chamado Gólgota, caveira, está lá em Israel até hoje. Depois que ele derrama todo o seu sangue, ele olha para o céu e fala assim: Pai, tudo que eu tinha para fazer está feito, tudo está consumado.
E diz a Escritura que, em um grande brado, ele expira e fala assim: nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Aqui no Gólgota ele morreu, ele entregou a sua vida e fala: tudo está consumado, nas suas mãos entrego o meu espírito. Houve um terremoto, houve trevas às 3 da tarde em todo o planeta. O mundo entrou em trevas. Como foi isso eu não sei. Eu sei que o sol se apagou, o Filho de Deus morreu. E lá no templo, o véu se rasgou. Este véu que separava o santo do santo dos santos, agora está em uma nova estrutura chamada templo. Porque aquele tabernáculo móvel, mais à frente, Davi e Salomão construiu um templo fixo, grande, uma maravilha daquele mundo antigo. E o véu que separava, ele era tão pesado que por fora do templo haviam juntas de boi que puxavam o véu quando o sumo sacerdote tinha que entrar. Não era uma cortininha dessa aí não, meu irmão. Era um negócio pesado para que ninguém sequer tentasse entrar ali. Quando era o dia, quando era a hora, os levitas lá fora tocavam juntas de boi. Você sabe que o boi, eu conversava com o pastor Alex ontem sobre a força dos búfalos, né? Lá na ilha do Marajó, onde esta igreja plantou uma congregação, e as juntas de boi puxavam para poder abrir o véu, e depois fechavam de novo para o sumo sacerdote ficar ali a sós com Deus. A Bíblia diz que quando Cristo morreu, Fernanda, na cruz do Calvário, o véu se rasgou, e a Bíblia faz questão de falar de cima para baixo, de Deus. Deus fez assim, ó, Deus, ó, rasgou. Não foi o homem, foi de cima para baixo. E aí? Aí quer dizer o seguinte, que quem estava lá fora, agora sai do tabernáculo, sai do templo, quem estava lá fora, fora do templo, não precisa nem entrar, quem está aqui fora, quem está no mundo, consegue olhar e ver o altar, ver a bacia, ver o santo dos santos, ver a arca, ver o propiciatório, ver tudo. Quer dizer o seguinte, o caminho está aberto. No passado era cheio de coisas para entrar. Aleluia. E se tentasse avançar, não é? Sentar não tinha, sentar na hora, ó. E agora? O caminho está aberto. Se coloca de pé.